Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, meus afastados, minhas afastadas de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de questões previdenciárias separadas por temas, especialmente feito por mim para vocês. Meus amores, na aula de hoje exercitaremos questões sobre período de graça, o que aparece no conteúdo programático do seu edital como manutenção e perda da qualidade do segurado, que é exatamente o que aparece na legislação previdenciária, tanto na Lei 8.213 quanto no Decreto 3048 de 99. Então, o início do capítulo lá aparece manutenção e perda da qualidade do segurado. Quando que o segurado se mantém nessa qualidade e quando que o segurado deixa essa qualidade, quando que ele mantém e quando que ele perde. Na doutrina e na prática previdenciária, esse capítulo, esse item de manutenção e perda da qualidade do segurado, nós chamamos de período de graça, que é o período de tempo, nada mais é do que um tempo em que uma pessoa permanece como segurada. Muita atenção com relação ao período de graça, tá? O maior erro das questões sobre período de graça é você querer dar uma finalidade de período de graça que ele não tem. O período de graça não garante que uma pessoa acesse um benefício. O período de graça não garante que uma pessoa vai receber um benefício. Não. O período de graça só garante a qualidade de segurado daquela pessoa. Se ela vai acessar aquele benefício ou não, já não é problema do período de graça. Vou dar um exemplo bem prático, tá? Uma empregada foi mandada embora, 3 meses depois descobriu que estava com câncer, tá? Com câncer não. Descobriu uma doença, coronavírus, tá? Foi infectada pelo coronavírus e está com a Covid-19. Só que ela ficou assintomática e teve que ficar em casa durante 2 semanas, 14 dias. Ela tem acesso ao auxílio por incapacidade temporária? Não. Ué, mas ela não era segurada, Guilherme? Não estava no período? Estava. Mas por que ela não vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária? Porque ela não ficou incapacitada por mais de 15 dias. Então perceba que o problema não é o período de graça. O problema é o requisito de acesso do auxílio por incapacidade temporária. Então, muito cuidado com isso. Muitas das vezes, a pessoa ela não acessa aquele benefício, ela não recebe o benefício porque ela não cumpriu a carência, porque ela não cumpriu o requisito de acesso àquele benefício, porque não teve o fato gerador daquele benefício. Então, para que uma pessoa receba ou não o benefício, isso já não é problema do período de graça. O período de graça ele só te mantém como segurado. Se você vai se aposentar, receber auxílio ou não, aí já são outros 500. Aí eu tenho que analisar cada um dos benefícios, já não é mais período de graça. E esse é o erro do aluno. Achar que o período de graça abre todas as portas do INSS. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O período de graça só te mantém como segurado. Se isso é suficiente para você receber o benefício ou não, aí você tem que analisar o benefício. Já sai do assunto sobre o período de graça. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, vamos exercitar questões sobre esse assunto. Então, primeira questão, meus amores, nos diz o seguinte, olha só. Jorge, vamos lá no marca-texto aqui, ó. Jorge, na qualidade de contribuinte individual, vinha contribuindo até o início do cumprimento de pena de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, não tendo feito mais contribuições. Ou seja, é o período de graça do preso, tá? Então, o período de graça do preso, ele vai durar todo o período da prisão e mais 12 meses após o livramento, tá? Então, não me importa quanto tempo vai ser a pena de Jorge. O período de graça dele vai perdurar todo o período da pena e mais 12 meses após o livramento. Fechou? Então, vamos lá. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item. Jorge manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após o livramento. Perfeito. Item perfeito, gabarito certíssimo, que é o período de graça do preso. Ponto final. Ok? Segunda questão, meus amores. A segunda questão nos diz o seguinte. Olha aqui, ó. Jorge, na qualidade de contribuinte individual, vinha contribuindo até o início do cumprimento de pena de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, não tendo feito mais contribuições. Com referência a essa situação, novo item. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado de Jorge ocorrerá, quando que ele perde a qualidade de segurado?
no dia seguinte ao vencimento da contribuição de contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término do prazo de 12 meses após o livramento. Perfeito, perfeito. Olha aqui que eu vou explicar para vocês exatamente o que esse item nos diz. Ele nos diz o seguinte, olha, Jorge foi preso em janeiro de 2018, ok? E ficou preso até janeiro de 2020, fechou? Então, após o livramento, ele tem 12 meses de período de graça. Então, janeiro de 2020, janeiro de 2021, fechou? 12 meses. Aí, em fevereiro de 2021, ele tem que contribuir, fechou? Como contribuinte individual. Aí, quando que o contribuinte individual, ele recolhe? Qual o vencimento? Até o dia 15 do mês seguinte. Então, ele tem até o dia 15 de março para efetuar o recolhimento referente à competência fevereiro, ok? Aí, qual é o dia seguinte ao vencimento? Dia 16 de março. Então, se no dia 16 de março, Jorge não efetuar a sua contribuição referente à competência fevereiro, que é o mês que ele tem que contribuir, já que ele não está mais no período de graça, aí sim, lá no dia 16 de março, Jorge vai perder a qualidade de segurado. Então, perceba o procedimento, perceba o detalhezinho. O período de graça de Jorge terminou em janeiro, mas ele perde a qualidade de segurado em janeiro? Não. Ele só vai perder a qualidade de segurado no dia 16 de março, que é o dia seguinte ao vencimento da relativa contribuição do mês seguinte que ele deveria contribuir, do mês seguinte à perda da qualidade de segurado, do mês seguinte ao término do período de graça. Terminou o período de graça em janeiro, então o mês seguinte é fevereiro, o mês de fevereiro ele tem que contribuir, e o vencimento da contribuição da competência fevereiro é 15 de março. O vencimento da contribuição da competência março é 15 de abril. O vencimento da competência abril é 15 de maio. E assim por diante. Show de bola? Então, muito cuidado com esse detalhe, tá? Então, próxima questão, vamos que vamos. Questão número 3. A questão 3 nos diz o seguinte. Hélio, filiado ao regime geral há mais de 10 anos, se você multiplicar 10 por 12, porque um ano tem 12 meses, ok? Então, se você multiplicar 10 por 12, dá 120. Então, o Hélio ele tem mais de 120 contribuições mensais, tá? Foi demitido do emprego em fevereiro de 2018. Se ele foi demitido, então é desemprego involuntário. Então, ele tem mais 12 meses pelo fato de estar desempregado. E se ele foi demitido do emprego, então Hélio é empregado. Então, como empregado, como segurado obrigatório, ele tem 12 meses de período de graça. Já de cara. Pelo fato dele ter mais de 120 contribuições mensais, então ele tem um bônus de mais 12. E pelo fato de estar desempregado, mais um bônus de 12. Então, o período de graça de Hélio, no total, 36 meses, ou seja, 3 anos. Então, fevereiro de 2018, fevereiro de 2019, fevereiro de 2020, fevereiro de 2021. Então, o período de graça de Hélio vai durar até fevereiro de 2021. Aí, em março de 2021, Hélio tem que contribuir. Aí a contribuição dele, já que ele não está trabalhando nem nada como segurado facultativo, até o dia 15 de abril. Ele tem até o dia 15 de abril para efetuar a contribuição referente à competência março, ok? Então ele só perde a qualidade de segurado dia 16 de abril, que é no dia seguinte ao vencimento da competência que ele deveria recolher, que é o mês de março, tá bom? Então vamos lá. Letra A, Hélio manterá a qualidade de segurado até a readmissão em novo emprego, tá errado, por 36 meses, tá? B, Hélio perderá a qualidade de segurado se não voltar a contribuir para o regime geral, ainda que como facultativo, em até 60 dias após a demissão. Não, 36 meses. C, Hélio manterá a qualidade de segurado sem limite de prazo se estiver em gozo de benefício previdenciário. Perfeito. Enquanto o segurado estiver recebendo o benefício, ele mantém a qualidade de segurado. É meio que óbvio. Se ele está recebendo o benefício, é porque ele é segurado do INSS. Se ele não fosse segurado do INSS, ele não receberia o benefício. Pelo amor de Santo Cristo. Então, enquanto ele estiver recebendo o benefício, ele mantém a qualidade de segurado. Tá bom? Letra D. Hélio perdeu a qualidade de segurado automaticamente na data da demissão. Não. O período de graça dele é 36 meses.
Letra E, manterá a qualidade de segurado por 120 dias, não, por 36 meses. Então, gabarito da questão 3, letra C. Questão muito boa, tá bom? Questão 4, pessoal, vamos lá. A questão 4 nos diz o seguinte: o beneficiário de auxílio-doença ou auxílio-acidente, lembrando que não é mais auxílio-doença, é auxílio por incapacidade temporária, desde a reforma previdenciária, tá? Então vamos lá. O beneficiário de auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente do INSS perde a condição de segurado após 6 meses do término do recebimento do benefício previdenciário. Tá tudo errado, tá? Tá tudo errado. Olha aqui. Quando um segurado ele para de receber o auxílio por incapacidade temporária ou auxílio por incapacidade permanente, que são os antigos auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, recebeu alta do INSS, ele tem 12 meses de período de graça. 12, ok? E não 6, são 12. E outro detalhe, o término do auxílio-acidente não gera período de graça de 12 meses. Os benefícios que geram período de graça, quando terminados, é tão somente o auxílio por incapacidade temporária e o auxílio por incapacidade permanente. Somente esses dois. Recebeu a alta do auxílio por incapacidade temporária ou do auxílio por incapacidade permanente, período de graça de 12 meses, tá? Então, esse item está errado porque não é o auxílio acidente e ele está errado porque não são 6 meses, tá? São 12 meses. Então, item completamente errado, questão completamente errada. Próxima questão, pessoal, questão número 5. A questão 5 nos diz o seguinte: assinale a opção correta com base na Lei 8.213, que dispõe sobre o plano de benefício da Previdência Social. Letra A. O cidadão que estiver em gozo de benefício manterá a qualidade de segurado pelo período equivalente ao seu tempo de contribuição. Não, vai ser pelo período equivalente ao benefício. Enquanto ele estiver recebendo o benefício, ele mantém a qualidade de segurado. Letra B. O acidente sofrido pelo segurado que esteja fora do local e do horário de trabalho não se caracteriza como acidente de trabalho quando esse segurado estiver em viagem. Não, se caracteriza assim, tá? O acidente em viagem a trabalho pela empresa caracteriza acidente do trabalho. Letra C. A concessão de pensão por morte e auxílio reclusão são assegurados após o cumprimento de carência. Não, pensão por morte não tem carência. O auxílio reclusão tem uma carência de 24 contribuições mensais, mas a pensão por morte não tem carência. Letra D. O Conselho Nacional de Previdência Social é composto por igual número de representantes. Está errado. O Conselho Nacional de Previdência Social são 6 representantes do governo e 9 da sociedade, sendo 3 representantes dos empregadores, 3 dos trabalhadores e 3 de aposentados e pensionistas. Ok? Então, o Conselho Nacional de Previdência Social ele é composto por 15 membros, 9 da sociedade e 6 do governo, tá? Então tá errada a letra D. E letra E, a Previdência Social abrange o regime geral de Previdência Social, o regime facultativo complementar de Previdência Social, gabarito letra E. A Previdência Social é um direito, onde englobam vários planos previdenciários. O regime geral, que é o plano previdenciário para o trabalhador privado, o regime próprio, que é o plano previdenciário para o servidor público, e a previdência complementar, que é o plano previdenciário para o trabalhador privado ou para o servidor público, qualquer um dos dois. Show de bola? Então, gabarito, letra E. Próxima questão, meus amores. A próxima questão nos diz o seguinte: o empregado demitido de determinada empresa após ter cumprido por 15 anos de serviço, 15 anos dá mais de 120 contribuições mensais, tá? E empregado tem 12 meses. Se ele foi demitido, mais 12. Se ele foi demitido, ele tem mais 12. E pelo fato de ser um contribuinte cativo, contribuir por mais de 120 contribuições mensais, mais um bônus de 12. Então, total, 36 meses de período de graça. Ok? Manterá a qualidade de segurado por até 36 meses, caso comprove a situação de desemprego em órgão próprio da Previdência Social. Item perfeito, gabarito certíssimo, boa questão do Sebrasp. Ok?
Próxima questão, meus amores, a próxima questão nos diz o seguinte: em fevereiro de 2016, Valdemar, que era empregado, pelo regime seletista e recebia um salário mínimo de sua empregadora, foi demitido e 30 dias depois condenado à pena de prisão em regime fechado. Se ele foi demitido, então ele tem mais 12 meses de período de graça. Por ser empregado, 12. Então ele tinha 24 meses de período de graça. E dentro desses 24 meses ele foi preso. Então no momento em que ele foi preso, ele era assegurado do regime geral. Então qual é o período de graça dele? Do preso. Quando ele parou de contribuir, ele era preso. Então o período de graça do preso vai perdurar todo o período da pena e mais 12 meses após o livramento. Fechou? Ele é casado com Idalina, com quem tem 2 filhos menores. Considerando essa situação hipotética, julgue o item. Assim que terminar de cumprir a pena, Valdemar deixará de ser segurado da Previdência Social. Está errado. Item errado. Quando ele terminar de cumprir a pena, ele tem 12 meses de período de graça, que é o período de graça do preso. Então, questão completamente equivocada. Ok? Próxima questão, questão 8. Próximo item apresenta uma situação hipotética, tá? Flávia contribuiu para o regime geral durante 6 anos, ou seja, menos de 120 contribuições mensais, tá? Menos. Após os quais deixou de contribuir e perdeu a qualidade de segurado. Então aqui eu não preciso sequer calcular o período de graça, não preciso mais. Porque o item ele já falou que Flávia perdeu a qualidade de segurada. Acabou, ela já perdeu, ponto final, tá? Nessa situação, caso volte a contribuir para o regime geral, Flávia não poderá computar esses 6 anos para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Pelo amor de Deus, poderá sim, tá? Para fins de aposentadoria, programada, aposentadoria especial, não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mas à época, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, não importa se você perdeu a qualidade de segurado, voltou, perdeu, voltou, não me importa. Na sua história de vida, você tem 180 contribuições mensais? Ponto. Então, as contribuições mensais feitas, independentemente da perda da qualidade de segurado ou não, ele é contabilizado para fins de aposentadoria. Ponto final. Ok? Então, cuidado com isso. Gabarito da questão 8, errado. Ok? Questão número 9. A questão número 9 nos diz o seguinte: acerca da carência, período de graça, julgue o item. Marcelo, após um período em que realizou 84 contribuições mensais, então, ó, 84 contribuições mensais, permaneceu sem contribuir durante 7 meses e, em seguida, voltou a realizar as contribuições por um período de 48 meses, após o qual as contribuições cessaram novamente, tá? Então, 84, 48 meses. Então, vamos lá. 8 mais 4, 12. Vai. 8 mais 4, 12. Então, ele tem aqui, ó, 132 contribuições mensais. Ok? Nessa situação hipotética, o período de graça a que Marcelo tem direito se estenderá por pelo menos 24 meses após a última cessação das contribuições, uma vez que ele pagou mais de 120 contribuições mensais ao regime geral, ainda que não consecutivamente. Pessoal, olha só, essa questão aqui ela foi anulada pelo Sebrasp. Por que ela foi anulada? Porque em momento algum a questão nos diz qual é a categoria de segurado de Marcelo. Em momento algum, a questão nos diz se Marcelo é empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial, segurado facultativo. Para que ele tenha 24 meses de período de graça, ele tem que ser segurado obrigatório. Empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial. Se ele for segurado facultativo, ele não tem 24 meses de período de graça. Então, por causa disso, pelo fato do enunciado não mencionar qual é a categoria de segurado de Marcelo, não dá para eu afirmar isso. O que a questão queria saber, e aqui dá para entender, o que o Sebrasp queria de você era o seguinte:
Para a contabilidade dessas 120 contribuições mensais, por quê? Se o segurado tiver mais de 120 contribuições mensais, ele tem um bônus de mais 12 meses, ponto. Isso você sabe. Só que a grande questão é, essas 120 contribuições, elas precisam ser seguidas ou podem ser intercaladas? Resposta, podem ser intercaladas, não tem problema nenhum. Então, nesse caso de Marcelo, o fato dele ter contribuído 84 mais 48, não tem problema. O fato de ter um intervalo, o fato de não ser consecutivo, não tem problema. O fato é, ele tem mais de 120 contribuições mensais. Ponto final. Então, caso ele for, se caso Marcelo for empregado, se ele for segurado obrigatório, então, ok, ele terá o bônus de mais 12 meses. Deu para entender? Então, é isso que a questão queria saber. Se essas 120 contribuições mensais precisam ser consecutivas ou não. Não precisa ser consecutiva. É isso que o Sebrasp queria de você. Então, caso Marcelo seja segurado obrigatório, então sim, ele terá um período de graça de 24 contribuições mensais. Ok? Então, deduzindo, imaginando, tendo como base que Marcelo seja segurado obrigatório, tá? Mas, independentemente disso, o Sebrasp anulou essa questão, ok? E agora você entende o porquê. Última questão, meus amores, da nossa aula sobre questões de período de graça. Então, vamos que vamos, questão número 10. Diz pra gente o seguinte: em regra, mantém a qualidade de segurado por até 12 meses, independentemente de contribuições, o segurado empregado, avulso, doméstico, facultativo não. Então, a questão está errada. O segurado facultativo, ele tem um período de graça, meus amores, de 6 meses e não de 12. Período de graça de 12 meses somente os segurados obrigatórios, ou seja, empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial. Show de bola, meus amores? Então, aqui finalizamos mais uma aula de questões previdenciárias separadas por temas. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.